Uma pergunta que sempre fazem, é uma pergunta interessante e é uma pergunta que eu estaria ajudando muito as pessoas em tu responder. Há uma pergunta que às vezes paira assim, natural, né? Você, "Pô, meu filho come saudável, é saudável. Ele precisa, será, suplementar?" Bom, eu vou dizer como eu respondo para os adultos e vamos ver se isso, como é que a Rita fala para as crianças, né? Bom, os adultos, para a gente saber se a pessoa está saudável, não é ela não ter doença. A gente fala assim, ausência de doença não significa saúde. Olha para o seu lado. Você que me perguntou aqui, e vocês todos. Olhem para o lado de vocês. Olha a quantidade de pessoas que vocês sabem que fumam, que bebem direto, que comem tudo esculhambado, que não fazem exercício físico e que não têm doença. É uma imensidão de pessoas que não têm ainda doença. Ou que os exames não foram olhados onde deveriam ser olhados para diagnosticar que ela está em franca, já é um franco risco de desenvolver alguma doença que às vezes não tem volta, ou então está com muito menos capacidade do que poderia, seja em energia, seja em capacidade de memória, libido e uma série de coisas. Ok, quando a gente vai para criança, as mudanças, elas não são tão percebidas quando um adulto, né? Eu fico imaginando aqui, uma criança que está com irritabilidade, vão diagnosticar com algum problema. O adulto não. O adulto assim, estou muito irritado, o que está acontecendo? Aqui eles não tem como pensar. E você também não consegue conversar tão bem, dependendo da idade da criança, para poder saber de onde vem isso. E o adulto, às vezes, está com irritabilidade por uma baixa de testosterona, por uma baixa de B12, por um excesso de toxina ambiental, por neuroinflamação. Criança é mais difícil. Outra coisa comum, a criança, se o adulto tem com muita frequência deficiências de ferritina e com isso várias funções não são feitas adequadamente, e ele vai pagar um preço a longo prazo, o preço da criança é no ano seguinte. Deixei de fazer o que tenho que fazer no corpo evolutivamente neste ano, Existem lascou. janelas de oportunidade Me para perdi. cada Tipo coisa. assim, não, lembre, gente, que a criança ela vai querer, não é à toa que cresce até os 18 anos, mais ou menos, ou 15, 16 a 18 anos. Né? Por quê? Porque cada etapa é muito gene sendo expresso, muita célula crescendo, muita coisa acontecendo. A maturidade, esse desenvolvimento no começo, ele é vital. E você não tem como adivinhar se ele está no timing que ele deveria ou não. Não tem como adivinhar. Eu acho que tá bem, porque não tem doença. Aí você vê, poxa, podia ter melhor memória, melhor sono, melhor pele, melhor músculo, melhor osso, e osso não tem volta. Não fez bem Até feito, os não 18 tem anos. volta. Fazer o. Então, Uhum. é assim, ou vocês, né, aquela coisa, ou você olha para dentro, como é que você vai saber se precisa ou não precisa só pelo fato de não ter uma doença, sabendo que ninguém pede exame. É uma coisa brutal, gente. Vocês vão pensar com a cabeça. Essa é a minha opinião aqui, cara, até com adulto, mas, Rita, muita gente consulta contigo porque, como é o nosso caso, eu quero garantir de ter meus filhos acompanhados. Por quê? Porque eu não quero esperar acontecer, eu quero olhar na frente. A gente sabe que pequenos desníveis podem ser os desastres nas crianças. E é Ah, difícil no adulto eu conseguir um exame que eu não fale assim, poxa vida, aqui ó, podia estar bem melhor. Ah, não vai ceifar a tua vida? Não, mas se fosse criança. na criança a gente tem. Essa questão do exame podia estar bem melhor, é tão fácil de explicar, porque toda mãe, todo pai já viu aquelas curvas de crescimento que vem na carteirinha, né? Tem o verde, amarelo e vermelho, é igual a sinaleira. O verde é ok, né? O amarelo é alerta. Então, assim, o que que antigamente, quando eu fiz a minha formação, a gente tinha as curvas de crescimento que eram de base populacional. Eles só pegaram lá todas as crianças, que é como é hoje o valor de referência do laboratório, né? Dos laboratórios. Pegaram na base populacional das crianças e fizeram. As crianças normalmente estão nesses valores. Ok. Aí teve a Organização Mundial de Saúde, pegou, sim, escolheu 5 países, um de cada continente, né? Que eram representativos da melhor qualidade de indivíduos daquela população. Crianças que a mãe fizeram todas as consultas de pré-natal, nasceram de parto normal, foram amamentadas e que foram avaliadas com relação a deficiências nutricionais reais
e eles viram como que essas crianças cresciam. Então, as novas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde são curvas prescritoras, que são diferentes das curvas mais antigas. Ou seja, a curva atual é como a criança deve crescer. Então, ela tem que estar no verde. É aceitável que ela esteja entre os amarelos? É aceitável que ela esteja entre os amarelos. Mas se ela estiver muito longe do verde, muito perto do amarelo, opa, alerta, né? Então, assim, se eu entendo esse conceito na curva de crescimento, por que que quando eu olho para o exame eu não entendo que eu tenho uma média, eu tenho um valor que está mais perto do limite inferior, que está mais perto do limite superior, que para cada um desses valores eu preciso ter, eu tenho aquele nível ótimo. Então, sim, eu também tenho nas crianças, olhando os exames, eu sempre acho, olha, isso aqui podia estar melhor, isso aqui podia estar, isso aqui não está tão bom. Então, tem coisas que devem melhorar. E aí, eu vejo colegas, às vezes, falando assim, não, porque os médicos funcionais têm valores de referência próprios. Não, a gente não tem valores de referência próprios. Nossos Estudos. valores de referência estão dentro da referência. A É. questão é que dentro da referência existe o ótimo, né? E se a gente E tiver tem o estudos, né, ótimo, Rita? Porque assim, nenhum médico estuda exame nenhum, nem na faculdade, nem em nenhum lugar, gente. Ninguém pesquisa exame. Todo mundo olha o exame para ver se está dentro do da mínimo ou referência. E máximo. as Eu não preciso de médico referências para são olhar de esse negócio base nenhum. populacional. As referências são de base populacional, elas não são o que, quando a gente faz lá as análises multivariadas e vai ver, esse nutriente e mortalidade por todas as causas, ou obesidade, ou doenças crônicas, falando sobre a questão da criança e as janelas de oportunidade. A gente sabe, por exemplo, que o desenvolvimento da microbiota é no primeiro ano de vida. Assim, aí a criança toma antibiótico 6 vezes no primeiro ano de vida. Cada 2 meses está tomando um antibiótico e ferrando com a microbiota. Porque, ok, o parto normal é melhor, mas a gente sabe que ela vai acabar recebendo Vai. microbiota da mãe, Vai. mesmo que seja cesárea, até ali os 2, 3 meses de vida, pela convivência próxima com a mãe, vai ter aquela troca de bactérias, né? Mas daí depois ela começa a usar antibiótico, a mãe não conseguiu amamentar, e não é para ter culpa com relação a isso, mas não conseguiu amamentar e foi lá e deu um leite que é uma porcaria. Quando a gente sabe que tem fórmulas que melhores, né, que não tem óleos vegetais refinados, que não tem açúcares, e que com isso eles vão fazer o desenvolvimento dessa microbiota de forma mais adequada. Quando eu não tenho o desenvolvimento adequado no primeiro ano de vida, eu não arrumo mais essa microbiota depois. A gente faz os testes de microbiota para a gente ver mais ou menos. A gente consegue mexer em alguma coisa, mas o grosso da microbiota foi feito lá no primeiro ano de vida. Então, eu consigo fazer pequenas modulações para alinhar. Mas se eu não cuidar da microbiota no primeiro ano de vida, já era, né? Até os 3 anos a gente ainda consegue fazer alguma coisinha, né? Mas depois disso foi estabelecida aquela microbiota e é muito difícil da gente conseguir fazer essas diferenças. E isso vai determinar o quê? As doenças alérgicas, as doenças imunológicas, que a gente começou lá falando, né? Que a sensação é que hoje as crianças estão mais doentes, é que ainda a gente teve um represamento de doenças infecto-contagiosas pelo uso da barreira, né? Aí depois a gente é como se a gente tivesse um pedágio a pagar para Soltou esses. tudo. Aí veio tudo junto depois, né? Então a gente está tendo que lidar com mais doença, está tendo que lidar com mais toxinas, e a gente precisa o quê? A gente precisa de um corpo mais resistente, mais saudável, mais nutrido. E a gente precisa entender mais esse funcionamento.